Elas são sujas? Muito. Pelos locais que elas transitam, na verdade, né? Pela alimentação, elas estão normalmente, por exemplo, se tratando de uma barata de esgoto, os locais que elas mais habitam e mais preferem são locais de alta temperatura e com umidade. Pensando nisso, nós vamos pensar em caixas de gordura, em fossas sépticas. Por que os edifícios, os prédios, né, com o passar dos tempos, acabam tendo mais baratas? Isso se dá por não fazer um trabalho de manutenção, de assistência. Normalmente, existe uma cultura de que a gente trata, normalmente só faz uma ação diante de um problema e não trabalha a prevenção, né? Somente a correção. Então, espera-se as baratas aparecerem. Eu acho que esse é a resposta, né? Se enquanto a barata não aparecer, ninguém procura ela. E normalmente ela passa boa parte do seu tempo em esgoto, tem hábito noturno, aparece mais à noite, né? Algumas estatísticas dizem que se tu achar uma barata durante o dia, porque tem mais 1000 escondidas. Né? Então, às vezes as pessoas... Não, repete isso daí pra gente, vai. Achou uma... É estatística. Uma durante o dia, né? Ou ela foi desalojada por algum motivo, ou é porque tem superlotação no esconderijo, tem mais umas 1000 escondidas. Então, se a gente vê uma, a gente já tem que se preocupar. Tem que se preocupar durante o dia, porque o hábito dessa praga é noturno. Nós somos predadores dessa praga. Ela não tem por que aparecer durante o dia. Né? Então, apareceu durante o dia, existem alguns fatores que podem ocorrer. Por exemplo, assim, inundou a área que ela está, aplicaram algum inseticida, desalojou. Mas fora isso, é porque tem superlotação. É uma praga gregária, não é um inseto social, é uma praga gregária, ou seja, elas vivem em grupos, sempre reunidas em grupos, né? Uma barata chega num ambiente, tem uma barata, ela vai se esconder, ali tem outras baratas nesse ambiente. Tem um meme que todo mundo ri, eu vi sendo compartilhado, enfim, que diz que você só é hétero até ver uma barata voando, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Mais ou toda menos. Barata voa? Elas não são boas em voo, mas elas voam, sim. É o que acontece. Por que eu até estava comentando ali antes da gente entrar no ar, que elas voam e o grande problema é que elas não respeitam a gente. Elas vêm para cima da gente como se elas fossem nos atacar. Mas não é isso, é porque ela não sabe voar, ela voa pouco e ela é toda atrapalhada no voo. O que ela mais faz não é voar, é planar. Então, às vezes tu tens barata que tem, por exemplo, em prédios com alta infestação de pombos em cima, né? Nós temos muitos prédios em Criciúma que tem problema de pombo e às vezes as pessoas não fazem o investimento correto para o controle, para o manejo, né? Pela questão de custo. Embaixo dos telhados tem baratas. Elas se lançam, elas sobem a parede, se lançam, né? E planam e às vezes entram no apartamento. No caso de prédio, os andares mais baixos, no caso, né, primeiro, segundo, os primeiros andares, eles tendem a receber mais as baratas? Com certeza. Porque daí não chega no último? Por causa do esgoto. Mas elas vão subir até o último. Elas vão para a cobertura, digamos. Isso aí Elas vão pela parede, elas escalam as paredes, né? E vão entrar pelas janelas, sem problema nenhum. Né? Ou pela tubulação, também muito fácil. Ela fica 40 minutos embaixo d'água, Pete. De boa, sem falecer, sem nada. Tranquilo. Elas podem vir pelo ar-condicionado? Pelas frestas, sim. Normalmente, às vezes, as laterais do ar-condicionado, dependendo do ar-condicionado, né? Splits é um pouco mais vedado, né? Mas ar-condicionado de janela é mais provável entrar pelas laterais do ar-condicionado. Tá, Claudenir, a baratinha da praia, que a gente vê muito, né? Ali pela região do Farol, enfim, tem umas baratinhas, elas são menores e andam nas pedras. Sim, ali é uma espécie mas é uma mais inofensiva? É uma espécie silvestre, não é uma espécie urbana. E o ambiente que ela vive é um ambiente não tão insalubre quanto a questão da barata de esgoto, né? Porque a questão não é que ela tem as bactérias e as doenças, é que ela transporta por onde ela caminha. Por exemplo, nós estávamos ali antes de entrar, falou, a formiga, ela come a barata. Então, logicamente, ela também carrega as mesmas bactérias que as baratas carregam, né? Então, essas silvestres, elas estão na natureza. Liga uma luz com alta concentração de ultravioleta, atrai as baratinhas voadoras, elas vêm e tal. Né? Mas essa urbana, essa é realmente o ambiente que ela vive, é um ambiente com alta concentração de bactérias. E o que ela pode causar se uma barata dessas passa na nossa pele, digamos? Então,
Na pele, diretamente, não é assim com tanta facilidade que tu vai, né, contrair uma doença. Normalmente tu vai precisar ingerir, a não ser que ela Não passe... precisa se desesperar, então. A não ser que ela passe em cima de um corte, a não ser que ela venha se alimentar da tua saliva durante a noite, quando tu vai dormir, né? As crianças que não escovam o dente e tal. Fala bem isso pra eles, quando eles estão na escuta, tem que escovar os dentes antes de dormir, né? Senão a barata pega. Existe uma herpes chamada herpes platela, que ela é pela barata. A barata vem, e como ela tem um processo, o bucal dela é mastigador, ela vem realmente para roer aquele resquício de alimento. Até nas escovas de dente, no pote da escova de dente, que não é bem lavada, né? E aí as doenças, hepatite, febre tifoide pela contaminação, pela ingestão de contaminação da água, tuberculose, conjuntivites, infecções, né? Alergias, tem gente que é super alérgica a baratas, principalmente baratas mortas, que acaba exalando muito mais cheiro no ambiente, né? E elas carregam muitas bactérias, né? Então, às vezes não é assim, voou, caiu em mim, tô todo... Não é assim, realmente tem que ter um contato maior. Tem algo que chama mais? Caixa de papelão? Caixa de papelão. Jornal? Caixa de papelão, jornal, a parte de madeira, assim, exposta na rua, apodrecendo, chama bastante barata. Barata gosta muito de cerveja, da cevada da cerveja. Ela é espertinha. Então, garrafa, tomou cerveja, deixou aquele restinho, elas amam aquilo ali. Né? Então os 4 As, né? Água, abrigo, alimento e acesso. Isso é o padrão para o controle de pragas, né? Se a gente pensar nos 4 As, a gente vai ter uma série de exemplos que vão ajudar no controle de baratas. E agora a pergunta que não quer calar, afinal, por que elas aparecem mais durante essa estação, durante o verão? O que acontece, Pete? No verão, com as altas temperaturas, né, é onde o processo de proliferação das pragas aumenta, né, porque elas precisam de um ambiente ideal para proliferação. Tá? Daí estamos falando de barata, escorpião, praga. De forma geral. Várias. Por isso que os nossos serviços aumentam 40% de demanda, chega a ser, tem verões que até 50% de demanda no verão, nesses períodos, principalmente agora no período de janeiro. Mas e o pessoal está procurando na hora certa ou já devia ter procurado antes no inverno? Já deveria ter procurado. Isso seria a segunda parte, para prevenir. Aí o pessoal só vai fazer o serviço se ela aparece. Não faz um serviço preventivo. Durante o inverno, onde é que a barata está? Tá escondida. Lá na rede de esgoto, quietinha. Não é porque tu não viu que ela não está lá. Exatamente. E ali ela está criando a família, vamos dizer. Quando dá esse calorzão, o que acontece? Elas saem dos esgotos. A temperatura às vezes aumenta demais e elas até precisam sair dos esgotos. Né? E aí onde tu tá caminhando de noite na rua ao anoitecer e tu vê baratas pela calçada, saindo aqui ali, aquele mundo de barata, parece que nasceram tudo agora. Né? E o outro fator é que o processo de fase ninfa para adulta, ele fica muito mais acelerado nesses períodos. Então ela chega à fase adulta muito mais rápido. Por consequência, vai procriar mais. Então o que eu faço quando eu vejo uma barata? Chinelo? SBP? Eu acho assim, se tu viu uma barata dentro da tua casa, ou vamos dizer assim, o mais ecologicamente correto... Aí é que tá o problema, né, Claudinha? A gente não sabe se pode matar barata, se não pode matar barata, tá tudo difícil. Eu mato, desculpa aí. Não, tem que matar. Desculpa, tem que matar. Não vou ficar com uma barata na minha casa, gente. Mas claro, recolher e descartar, fechou. Mas a gente tem que ir na raiz, na causa. Tu viu uma barata? Lembra quando que a gente começou a conversar? Existe uma infestação em algum lugar ali. E vai ter que fazer alguma coisa para resolver essa raiz. É porque agora o nosso tempo acabou. Tem 1 minuto para tu dar todos os detalhes aí para quem está ouvindo dizendo, pronto, agora eu não quero mais barata em casa também. Ralos fechados e com telas, tá? Nós temos um equipamento para colocar nos ralos embaixo, tá? Que fecha, não deixa as baratas entrar. Evitar o acúmulo de lixo. Evitar louça sobre a pia depois da janta à noite, né? Porque elas podem entrar pelas janelas e, né? Efetuar sempre, manter as caixas d'água sempre bem fechadas, porque ela precisa de água, de umidade. E colocar veda porta também nas portas, tá? Isso vai evitar de as baratas adentrarem. Elas também vêm pelo transporte passivo. Então, caixas de papelão que você traz para dentro de casa, caixas de lanche, caixas de pizza, caixas de ovo, de feira, isso pode transportar barata no transporte passivo. Eu não vim da praia agora, fim de semana, então aí trouxe as coisas, né? Roupa, biquíni,
aquela coisa, bolsa de praia não veio uma junto, Olha. mas era uma pequenininha. Isso. Mas aí bastou isso pra ver raçada, né? Eu digo, trouxe uma barata da praia, socorro, enfim. É assim que elas migram. É assim que elas vêm, né? É. Mas eu matei aquela. Matou? Não me julgo.